A exaustão física, emocional e mental, sobretudo em ambientes de trabalho, tem um nome: burnout. Esse fenômeno que infelizmente vem ganhando cada vez mais casos, mais notificações, é o nosso tema de hoje. E eu recebo em nosso estúdio o padre Fábio Guimarães, ele que tem uma longa caminhada de pesquisa sobre o assunto e também é autor do livro Burnout, né, que trata sobre esse tema, sobretudo na vida religiosa. Padre Fábio, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao PaulusCast. Muito obrigado, Jennifer. É uma alegria estar aqui com você nesse dia, partilhando esse PauloCast, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse tema que é de relevância para o nosso contexto atual, né? Com certeza. Padre, e queria que o senhor começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória, que justifica, né, e resume um pouquinho até o momento da gente chegar a essa obra. Então, bom, eu sou um sacerdote diocesano da Arquidiocese do Rio de Janeiro e agora, daqui a alguns dias, vou completar 20 anos de padre. Então, está faltando bem pouquinho para a gente chegar lá. E durante esse tempo, além do trabalho, além das formações que são próprias da vida sacerdotal, né, que é a filosofia e a teologia, à época o meu cardeal pediu que eu começasse os estudos em psicologia. E o objetivo desse estudo era para poder acompanhar e cuidar do clero e da formação dos novos sacerdotes. Mas essa aventura começa lá em 2007. E até 2011 ela se passou sempre na Universidade Gregoriana, em Roma, onde fiz a graduação e depois o mestrado. Aí, com retorno ao Brasil, comecei os trabalhos tanto junto ao seminário como professor, como outras atividades, mas especialmente cuidando dos padres e religiosos na dimensão clínica, acompanhando como psicoterapeuta, né? Além de professor. E isso, eu posso dizer praticamente que desde 2009 acompanho os sacerdotes e os religiosos no itinerário de vida espiritual e vocacional deles, né? Mas aí em 2015, o Papa Francisco, através do cardeal Stella, na época, que era o prefeito da Congregação do Clero, pediu que eu fosse para Roma, para poder acompanhar o processo de revisão que o Papa havia começado da diretriz de formação dos sacerdotes para o mundo, né? Se chama Ratio Fundamentalis. Então, eu vou participar da equipe que vai desenvolver esse trabalho e a publicação do documento acontece no ano de 2016. Ali eu pude ter uma experiência maior, tanto num trabalho colegiado, participado com tantos outros amigos especialistas, né? E o contato direto com o mundo, a realidade dos padres nos diversos lugares do mundo, Jennifer. E as realidades se parecem bastante, ainda que os desafios sejam bem distintos, né? O drama e as exigências, seja para a vida espiritual, seja para a vida pessoal, se repetem bastante. Sim. Então começamos a compreender um pouco mais essa realidade. E em 2021 eu dei o início ao estudo do doutorado. E o meu foco no doutorado foi trabalhar com a regulação emocional e com a saúde mental. E é exatamente na conclusão desse período, quer dizer, da metade para a conclusão desse período, a Organização Mundial de Saúde, ela em 2022 faz um chamado, uma publicação mundial apresentando o fenômeno do burnout e chamando a atenção para os seus efeitos no contexto global. E praticamente no ano seguinte, 2023, a editora Paulus vai pedir para o padre Miguel de Sales, que é um grandíssimo amigo, um excelente profissional, um professor de teologia, é o único teólogo, por assim dizer, presente no nosso livro. A gente vai falar disso daqui a pouco, eu penso, né? Perfeito. Então, o livro praticamente é todo ele com psicólogos e psiquiatras, né? Apenas o Miguel é teólogo, é só teólogo, né? Só teólogo. E chamou o padre Miguel Sales e pediu que ele pudesse pensar na organização de uma obra que respondesse a essa demanda. E ali, naquele ano de 2023, nós demos início a esse trabalho que resultou na publicação do livro, que veio para ser um instrumento de ajuda, né, e de auxílio para aqueles que estão vivendo ou para aqueles que acompanham pessoas que podem viver esse drama e para aqueles que têm uma responsabilidade preventiva sobre a vida de outras pessoas, né? Perfeito, padre. E o senhor já trouxe, né, nessa apresentação alguns dados interessantes sobre esse fenômeno,
Mas eu queria que a gente começasse a nossa conversa, né, propriamente dita, falando, né, o que é esse fenômeno, quais são os primeiros registros sobre isso e como que de fato ele se caracteriza e se manifesta na vida das pessoas. Então, quando a gente fala do burnout, praticamente a gente está falando de uma síndrome, é assim que ele é classificado. Sim. E como uma síndrome, ela vem associada a um determinado contexto específico. O contexto sobre o qual essa síndrome se observa é o contexto do ambiente de trabalho, né? Então, trata-se de um conjunto de sinais ou de sintomas que vão refletindo um estado de esgotamento físico e também de esgotamento emocional. Ele é quase sempre refletido por um forte distanciamento emocional em relação ao trabalho e às atividades realizadas, né? Quando a gente fala de esgotamento, às vezes pode gerar uma pequenina confusão, porque o cansaço propriamente dito, aquele cansaço físico de um dia de trabalho, de um dia de atividades, ele não é uma característica do burnout. Trata-se de um esgotamento mesmo, quando nem descansando, digamos assim, tudo aquilo que você acredita ser necessário, você não consegue se recompor para seguir adiante. E a ideia de pensar em recomeçar aquele ritmo de trabalho ou retomar aquela dinâmica de atividade, isso já te traz os sintomas de um estado de ansiedade, como, por exemplo, uma agitação, o suor, a angústia de ter que ir, né? Isso vai criando uma certa condição onde tudo aquilo que me leva a enfrentar aquela realidade ou me colocar de novo de frente para ela faz disparar dentro de mim uma série de sentimentos e de sintomas que vão me impedindo de manter a funcionalidade sobre aquilo que eu fazia. O que antes para mim era algo natural ou que contava com a minha competência e com a minha disposição, agora começa a não mais aparecer esses elementos, né? Então, desde as reações físicas, como um ataque cardíaco, a reação do suor, ou um medo muito forte, a vontade de chorar, até os efeitos mais relacionados aos estados de humor, como uma forte irritabilidade, às vezes, por pensar em ter que ir novamente, e estando no ambiente de trabalho, não querer ter relação com ninguém, ou então tirar qualquer possibilidade de uma aproximação de vínculo emocional e querer ficar exclusivamente focado sobre aquilo dali, com às vezes um nível, como eu falei, né, de irritabilidade ou de vontade de não estar ali muito grande, até o ponto de repente, numa manhã que você precisa levantar para o trabalho, tem uma paralisia, um formigamento nas pernas, começa a ter uma crise de ansiedade na hora que entra para o carro, porque vai enfrentar aquela situação. Quando falamos de sintomatologia, é bem amplo o espectro, né? Mas quando falamos sobre aspectos mesmo, a gente já consegue materializar com um pouquinho mais de clareza a síndrome, porque ela é relacionada a esses contextos. Ela começa a ser identificada em 1970, com dois professores, Freudenberg, e a pronúncia, vocês me desculpem, ela talvez não saia muito bem, e a professora Maslach, nos Estados Unidos. Mas a partir daí o fenômeno foi aos poucos sendo estudado e investigações científicas maiores foram sendo feitas e na atualidade acaba sendo observado como um dos fenômenos mais presentes no âmbito internacional relacionado ao trabalho e agora há pouco tempo foi qualificado dentro da categoria daquelas realidades associadas à saúde do trabalho, né? E à proteção aos trabalhadores. Sim. Padre, é interessante quando o senhor explica as diferenças, porque a gente vem falando, eu acho que como um todo, né? Acho que os meios de comunicação também têm trabalhado muito isso, as empresas têm falado muito isso também, sobre as diferentes questões emocionais que as pessoas, né, têm passado. Então, desde ansiedade, depressão, acho que pós-Covid, a gente tem tido muitos casos, né, de várias questões da saúde emocional das pessoas e dentro desses sinais de alerta, né? Como que a pessoa vai realmente ser diagnosticada com burnout e não como uma depressão ou não como só alguém talvez que esteja passando por um problema de ansiedade? Como que a gente vai desmistificando e dando assim os devidos nomes às questões, às síndromes corretas?
Então, quando a gente fala sobre o diagnóstico, a gente tem que passar, nesse caso, já por uma avaliação médica, né? Então, o profissional em competência para falar isso é o médico psiquiatra, que ele tem a possibilidade de fazer uma análise mais completa com os livros que são próprios, que vão catalogar a síndrome. Eles vão dar também os elementos de leitura e interpretação da sintomatologia e da forma como essa sintomatologia se apresenta, as realidades às quais ela se associa e a quantidade de vezes que ela acontece. De maneira que, para você fechar um sintoma, um diagnóstico, você vai precisar, às vezes, de uma análise continuada de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano, dependendo da intensidade dos sintomas e dependendo do tipo de síndrome. Quando a gente fala sobre a síndrome do trabalho, durante a conversa e o processo de avaliação de sintomas, vão aparecer também elementos que são bem preponderantes, como aqueles elementos que na dinâmica relacional podem, de alguma forma, macular a estabilidade ou a capacidade emocional daquele operador, né? Então, peço desculpas, não faço às vezes do psiquiatra aqui para apresentar, só mesmo para dar algumas pistas, né? Mas essa é uma competência mesmo do psiquiatra, é ele que deve fazer. Mas alguns elementos bem característicos eles aparecem, como, por exemplo, uma cobrança por demanda ou por resultados, né? Que podem superar a possibilidade objetiva daquela pessoa realizar. Né? Não é às vezes por uma falta de competência da pessoa, mas por serem demandas exageradas que desrespeitam, por exemplo, o tempo de trabalho que seria necessário e o impacto emocional que aquilo poderia causar sobre aquela pessoa. Né? Uma demanda de produtividade, como, por exemplo, resultados associados ao universo de marketing. Ele depende de uma série de outras componentes, não só da habilidade do profissional, nem só de uma rede vultosa de comunicação e de difusão de conteúdo para que aquilo ali se alcance, né? Mas, às vezes, pode ser exigido de uma maneira tão intensa isso, né, no contexto de trabalho, que a pessoa comece a absorver uma percepção de incapacidade ou uma percepção de que, por mais que ela faça, ela não consegue alcançar aquele resultado e isso é um demérito e uma compreensão negativa dela e também de tudo aquilo que ela possa fazer naquele grupo de trabalho, né? Então, uma coisa interessante é que demandas de trabalho que a gente poderia falar, bom, padre, mas e do ponto de vista diferencial? Como é que a gente vai saber o limite do que uma pessoa pode e o que uma pessoa não pode, uma vez que as pessoas são muito diferentes entre si, né? Porque essa é uma pergunta bem pertinente. Sim. Porque quem quer, por exemplo, cuidar dos seus funcionários, e a gente compreende que a maioria dos datores de trabalho, eles se preocupam com seus funcionários, né? Então nasce esse ponto de interrogação, caramba, como é que eu vou encontrar a medida justa? Então, a medida justa, ela vai depender muito de uma atitude que a gente chamaria de atitude preventiva. Sim. Que é a possibilidade da gente criar espaços no relacionamento e no acompanhamento do profissional, onde a gente perceba as fontes, aquilo que a gente vai chamar, o que ele tem como sua característica de força, sua habilidade emocional, sua capacidade de resiliência, sua possibilidade de suportação. Muitas vezes, quando a gente chama uma pessoa para o trabalho, a gente pode ter uma focalização muito restrita à habilidade profissional. Só que a gente vai lançar aquela pessoa, dependendo do contexto de trabalho, em um ambiente relacional que pode ser muito dinâmico, muito intenso e até mesmo muito sobrecarregado. Dependendo, por exemplo, dos valores que se promove no grupo, da forma como se estabelece uma liderança no grupo, da forma como se dá a coordenação do trabalho coletivo, né? E se a gente não observa bem isso, dinâmicas de humilhação, dinâmicas de supervalorização de um em afirmação do demérito de outros podem começar a se compor, né? E isso somado, às vezes, a uma exigência de trabalho que não está fora da realidade, mas está no extremo dela, pode ser um peso significativo para a suportação daquela pessoa.
E ali a gente pode ter, por exemplo, o início de um contexto promotor dessa síndrome. A gente está tendo ali um condicionamento que vai favorecer o aparecimento, por exemplo, da sintomatologia dessa síndrome e a composição dela. Esse é um exemplo, né? Sim. Padre, e diante de tudo que o senhor acaba de trazer, né, de todo esse contexto profissional mesmo que a gente vive hoje, da cobrança, né, excessiva, a gente pode definir um perfil de pessoa que tenha mais a probabilidade de desenvolver essa síndrome? Ou um grupo de pessoas, ou uma profissão mais propícia? Olha que coisa interessante. É muito interessante. Essa pergunta é excelente, Jennifer, porque não existe um perfil, né, específico. A gente não pode dizer assim, do ponto de vista científico, existe um grupo com uma maior tendência ou risco, né? Mas existe condições que podem favorecer um pouco mais, né? E, curiosamente, são aquelas situações onde o nível de relacionamento interpessoal ele é maior. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que trabalham diretamente ligadas a relacionamento com outros, né? Então, bombeiros, oficiais, pessoas associadas à segurança pública, professores, médicos, enfermeiros, que vivem, olha que coisa interessante, uma escala de trabalho que muitas vezes é intensa, né? Sim. Eles necessariamente, porque a gente diz assim, quando eu digo a gente diz, é um pouco no senso comum, né? Sim. Você não deve misturar o trabalho com com a sua experiência pessoal. Sim. Como é que um bombeiro, na hora do salvamento de uma pessoa, não vive isso? Sim. Como é que um enfermeiro, vendo a alegria de um paciente que se recupera, ou vendo o drama de uma família que chora, aquela realidade que está se agravando e que começa a ser quase como um momento prévio ao luto, como ele não se emociona na hora de acompanhar aquela pessoa, né? Seria desumano a gente pensar nisso, né? Um profissional da área de segurança pública que está atuando sobre o trabalho de defesa e da ordem e de repente vê a sua vida em ameaça ou uma situação de ameaça, como frear o impacto das emoções naquele momento? Sim. Por mais que a gente diga, a gente precisa ter um grande treinamento de performance para esses profissionais, mas a vida e a realidade não nos permite isso sem que a gente aprenda vivendo. Então existe ali uma tensão real, sabe? E, ao mesmo tempo que essas profissões, como, por exemplo, a profissão de um professor, pode ser extremamente gratificante, e a gente diria, mas como assim, né? Sim. Você está cuidando de pessoas que estão se recuperando, você está cuidando de pessoas que estão precisando de socorro, você está cuidando de pessoas que estão melhorando o seu nível educacional e estão se qualificando na sociedade. Sim. Isso era para ser, objetivamente, matéria de alegria e de satisfação. Sim. Só que existem as tensões emocionais dentro desse contexto, que muitas vezes um professor está exposto a situações de violência. Sim. Muitas vezes, num contexto de sala de aula, ele vai ter que enfrentar demandas onde os alunos trazem, mas não tem o SOI, não tem o SOP, não tem os setores que são responsáveis por isso. Mas quando o aluno senta na sala de aula e começa a chorar porque passou por uma situação de violência, a primeira pessoa com quem ele vai falar é com o professor. Sim. O primeiro confidente de proximidade é ele. E ali naquele momento não tem como não sentir o coração de mãe, não sentir o coração de pai, né? E não tomar participação naquele drama. Então, as exigências emocionais, que foi uma coisinha que a gente falou ainda há pouco, elas podem saltar com muita intensidade nas profissões ou nas atividades que envolvem um cuidado direto a outras pessoas. Onde a profissão não se resume a uma prestação de serviço, mas a um vínculo de humanidade. Vamos usar uma linguagem da psicologia, um vínculo altruísta de cuidado do outro. E ali se passam duas realidades. A primeira, que é o fato de que as pessoas podem ter um grande ato de agradecimento e de reconhecimento, mas elas podem estar vivendo também um contexto social que não vai dar a elas essa chance. Peguemos uma rede pública, um profissional de enfermagem que está atendendo numa emergência, tendo que viver
o duro desafio de saber quem ele vai colocar na maca e quem ele vai deixar no chão. Sim. Por causa das circunstâncias. Ele sabe que a medicação não está completa no armário e ele vai ter que fazer um privilégio de medicação inicial pelos pacientes mais graves, e os familiares estão ali, estão enfrentando aquele drama, estão sofrendo. Ele está sofrendo tanto quanto aqueles familiares e aquele próprio paciente, porque uma decisão como essa supera qualquer condicionamento emocional de suportação. E muitas vezes aqueles que estão ali do outro lado não vão olhar para a figura desse profissional a partir do que ele possa estar sofrendo ou vivendo junto. Sim. Mas vão se sentir numa postura de ter que defender uma necessidade, um interesse real, como se aquele profissional não estivesse interessado em defendê-lo também. O interesse do bem daquele paciente, o interesse da condição de qualidade daquela família, né? Quando a gente tem gestores por detrás desses profissionais que compreendem isso, que lutam juntos, que vibram sobre a mesma solução do problema, a gente tem um fator também preventivo que se chama a cooperação. Mas às vezes a gente não encontra essa realidade direta, né? Às vezes a gente tem gestores administrativos e que vão exigir que aquele profissional esteja nessa linha de frente e que ele não saia, mas que ele se coloque ali porque precisa de gente ali, porque ele tem uma hora de serviço, ele tem um contrato para cumprir, ele tem uma necessidade de execução. Olha os elos do problema começando a se fechar, né? O problema não começa da noite para o dia. Ele vai começando, ou melhor, a síndrome não se dá da noite para o dia. Ela se dá numa composição continuada. Sim. Então, não existem pessoas com maior, digamos assim, disposição, mas existem contextos e situações que podem sim favorecer o aparecimento da síndrome mais do que outras, né? Sim. E, padre, o livro, né, a gente trata muito sobre a questão da síndrome na vida religiosa, né? Eu acho que, já para a gente entrar no tema do livro, como que essa síndrome acontece? Porque a gente imagina, é padre, não vai ter problema. Como assim, um padre com burnout? Como que esse tema chega, né, à vida religiosa? Como que a igreja começa a pensar nesse assunto? O senhor até contava que foi estudar para fazer esse acompanhamento. Como que a gente chega nesse tema na vida religiosa? Então, isso é muito interessante. E quando a gente fala sobre prevenção, ele se torna mais interessante ainda. Mas pegando mesmo a pergunta que você trouxe, que também é bem legal e bacana, que a gente tem essa ideia, né, de que o padre não tem problema. Eu acho que algum dia da minha vida eu também tive essa ideia, só não sei quando, mas uma coisa eu sei, essa ideia já acabou. Já acabou. Porque, de fato, quando a gente compara a vida sacerdotal ou a vida religiosa, né, em relação à vida dos fiéis leigos em senso amplo, porque esse também é um fator comparativo quando a gente faz trabalho científico, né? A gente tem elementos bem distintos. Então, por exemplo, hora de início e de término de trabalho, como alguém que pertence às exigências da CLT, a gente não tem, né? Residência própria a gente tem, nem sempre as outras pessoas elas podem ter acesso a meios de comunicação com maior regularidade e estabilidade, né? O próprio contexto da paróquia oferece isso, porque a gente precisa hoje de uma rede de internet boa. Nem sempre as outras famílias têm da mesma forma, né? Às vezes o meio de locomoção particular é mais provável que numa paróquia a gente encontre do que objetivamente para todos os membros de uma família. Acesso à saúde privada, além do serviço único de saúde, né? É mais comum que os sacerdotes e os religiosos tenham acesso do que quem tem uma família. Assim como o acompanhamento no período da idade avançada, né? É mais provável que um membro de uma comunidade religiosa tenha a assistência suficiente, não vamos dizer adequada, mas uma assistência suficiente, o que muitas vezes num contexto familiar não é dito que a gente consiga oferecer a todos os idosos, né? Então, existe alguns elementos de diferença que faria a gente pensar, bom, se esses elementos estão presentes,
Por que que é possível que aconteça a situação de exaustão? Só que tem algumas outras coisas que escapam aos nossos olhos, mas que elas acontecem com todos. Quando nós estamos no seminário, pegando o contexto dos padres, nós estamos numa situação extremamente controlada e positivamente controlada, né? Então, no seminário eu tenho um cronograma de atividades, eu tenho uma equipe de professores que vão me dar um conteúdo formativo. Eu tenho uma equipe de acompanhamento que é formada pelo reitor, por mais um outro responsável pela formação, um econômico que administra as questões financeiras que não vão ser uma preocupação para o rapaz, né? Ele tem acesso a um diretor espiritual e pode ter acesso hoje com muito mais frequência no Brasil, graças a Deus, a um psicólogo bem capacitado. Então, você tem uma equipe de trabalho e uma série de recursos ao seu alcance de qualidade. Além disso, ele ainda pode aprender canto, pode aprender uma outra língua, pode fazer outros tipos de iniciativas que vão agregar elementos culturais e de autocuidado, né? Uma rede estruturada como essa, dificilmente você vai conseguir compor depois da sua vida como ordenado, né? Então, aqui já tem um fator bem interessante. Olha como a gente, em certos momentos da vida, recebe recursos que nos ajudam a perceber a necessidade que temos de ajuda, qual ajuda pode nos servir e como articulá-las. Só que às vezes a gente pode viver esse período da vida, até porque somos muito jovens no seminário, focado apenas naquilo que a gente faz, mas não nessa reflexão maior, né? Mas esse contexto do seminário mostra, por exemplo, como na vida a gente vai precisar, em muitos momentos, saber pedir ajuda, perceber a ajuda que me serve e não deixar passar as oportunidades para isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que você é ordenado, simplesmente essa realidade ela vai terminar, porque ela tem data de validade. Sim. Ela termina quando você é ordenado, que você sai do seminário. Sim. Mas ali, a partir daquele momento, você recebe o título para ser pároco ou padre, vigário, né, vigário paroquial, em algum lugar, ou um outro título qualquer, mas que quase sempre vai vir associado a algumas outras coisas. Você vai passar a ser patrão, simples assim. Porque uma vez que você assume uma paróquia, você tem os funcionários daquela paróquia, então você tem um grupo de funcionários que você vai ter que aprender a responder pela organização da carteira de trabalho deles, turno de trabalho, vai ter que lidar com demanda pessoal, vai ter que lidar com demanda administrativa. Então, você já recebe de brinde, junto com a sua ordenação, esse outro elemento. Agora você vai ser patrão. Então, você tem que aprender a ser patrão. Aí, junto com isso, você está vivendo uma mudança, né? Você está saindo de um lugar para o outro, de um contexto de vida para o outro, está perdendo toda a sua rede de apoio e de estabilidade, está ganhando agora um novo papel, que é o papel de patrão, mas também você vai ser um gestor de RH. Porque se é grande esse grupo, você vai ter que saber lidar com toda a demanda do grupo. Uma coisa é pegar uma paróquia pequenina, outra coisa é pegar uma paróquia com 7, 11 funcionários. Então você vai ter que estar fazendo contratação, vai ter que estar sabendo lidar com um corpo de funcionários, né? Então você está sendo agora gestor de RH. Mas não para só por aí. Organizar as pastorais não é arranjar o que os outros... coisa para que os outros façam, não é terapia ocupacional. Então a gente tem que sentar, tem que saber fazer planejamento, tem que saber compreender a dinâmica daquele grupo pastoral, seus objetivos, sua finalidade, compreender o contexto onde está a paróquia para poder fazer propostas ouvindo, né, as pessoas e, obviamente, sempre com colaboração com elas, pelo amor de Deus, isso em nenhum momento vem excluído na minha fala, mas que sejam mais objetivos, eficazes para o contexto que nós temos. Né? Uma paróquia em relação à outra pode ter as mesmas pastorais, mas pode mudar significativamente a forma de trabalhar. Sim. E, sobretudo, a experiência humana dos membros que estão na liderança e que estão na participação. Sim. Então, como falou o Papa Francisco, né? O sacerdote deve ser um perito em humanidade. É verdade. Mas essa perícia ou essa expertise a gente vai adquirindo com o tempo. Acreditar que todo o tempo do seminário foi suficiente para atribuir isso a um sacerdote é no mínimo ingênuo. Sim. Mas ele fez pastoral e na pastoral não aprendeu essas coisas. Ainda que a gente faça pastoral durante todo o tempo de seminário, é sábado e domingo. Sábado e domingo a gente está acompanhando, como eu costumo dizer, como um paralelo de namoro, sabe?
a gente está acompanhando a pessoa no melhor momento da sua performance. Entende? Sim. Então, se está no melhor momento da sua performance, já passou todo aquele estresse de faculdade, de trabalho, a gente está só no momento onde os dois estão, digamos assim, procurando paz interior, para dividirem um momento de bem com eles, né? Entre eles. Quando depois a gente começa a conhecer a vida do dia a dia, tem toda uma outra performance para aprender ali junto, né? Que é a performance da suportação, da generosidade, da gentileza, da colaboração. Sim. E isso demanda tempo para um casal. Acreditar que um padre, pelo fato de se tornar padre, ele já adquiriu essa competência e essa suportação, seria desumano. Pela seguinte razão: cada relacionamento, ele impacta com a gente, sobre cada pessoa, né? De uma forma. E aprender a se relacionar demanda tempo, investimento, continuidade, né? E, sobretudo, aquela disposição para, se for preciso, saber esperar o tempo do outro, recomeçar, falar pela milésima vez a mesma coisa, com o mesmo amor de sempre. Sim. Então, isso não modifica na experiência humana. E se o padre não tem paciência, como assim? Você não tem paciência. Você é padre, né? Sim. Se você está errando, está perdendo a sensibilidade, mas onde já se viu, o nosso padre anterior não era assim. O padre fulano não foi assim. O bispo fala para vocês não serem assim. A gente está pronto para julgar o tempo todo, né, padre? E a gente vai levando as bordoadas. Aí esses são os diversos papéis. Eu trouxe só aqui 3, né? Sim. Mas eu acho que já é mais que suficiente. Se a gente coloca ainda que o camarada pode ser professor, pode ser gestor de uma obra social na paróquia, tem que responder por outras atividades, vai acumulando. Mas isso já mostra como é que uma pessoa pode entrar num ritmo de esgotamento, de exaustão muito rápido até, né? Sim, sim. Padre, a gente chega na obra, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente como que a obra está estruturada, como que foi o processo de pesquisa, quem são as pessoas que colaboraram, né? Quais estudos a gente tem aqui presente, até para mostrar, né, para quem nos acompanha, que a gente tem uma obra que pode ser que dê luzes, né? Para quem está passando por isso, acho que é um ótimo presente para o seu padre. Né? A gente estava falando tanto de julgamento. Vamos falar um pouquinho sobre a obra. Então, essa consideração é bem bonita, Jennifer, porque a história desse livro, ela traz para a gente um sinal de comunhão e de esperança bem grande, sabe? Quando a Paulus trouxe para a gente o pedido para desenvolver o livro, conversando com o padre Miguel de Sales, nós pensamos a possibilidade de compor um livro que pudesse ter uma versatilidade a todos os públicos, né? E como assim todos os públicos? A gente pensou praticamente em 3 horizontes de públicos. Aqueles que gostariam de entender um pouco mais o que é o problema e como ele acontece, né? Aqueles que estão vivendo ou acompanhando alguém que esteja vivendo esse sofrimento do burnout, e aqueles que têm interesse de prevenir, porque têm responsabilidades e cuidados sobre, né, pessoas e gostaria de ser preparado para perceber as coisas essenciais e oportunas que podem ajudar a evitar que a síndrome venha a acontecer na vida de seus colaboradores. Então, a partir daí, nós pensamos numa estrutura dividido em 3 partes para o livro. Por isso ele é uma obra, digamos assim, única, enquanto uma coletânea. Sim. Porque ele dialoga com os 3 públicos e ele vai oferecer uma perspectiva também diferenciada na hora de falar sobre essas 3 realidades. Informar sobre o problema, orientar quem está sofrendo e orientar quem tem o dever de prevenir. Por isso nós começamos aqui com... Bom, quem nós vamos chamar para trabalhar na obra, né? Se a obra ganha essa performance, se a gente pensa nessa estrutura, quem nós vamos chamar para trabalhar, para ajudar, para colaborar conosco? E aí começou uma coletânea de outros professores. A obra é composta por 12 professores. E representa a percepção e a experiência concreta clínica de 5 países diferentes.
porque são professores de diversas partes do mundo, né? Entre Espanha, Portugal, Brasil, Chile, Itália, né? Então, os professores que compõem os capítulos da obra são ou psicólogos ou são psiquiatras. Perfeito. Tem leigos, religiosas e sacerdotes. Inclusive padres que são psicólogos e psiquiatras, são sacerdotes, né? Professor universitário, como o padre Venceslau. Tem a irmã Silvia, que é uma outra religiosa, tem o padre José Carlos, sacerdote, todos psicólogos, né? E com competência para falar sobre o assunto, com um percurso clínico já histórico, né? A professora Córdoba, do primeiro capítulo, é uma leiga, escreve de uma maneira brilhante, né? O seu conteúdo. E nós organizamos, então, cada uma dessas 3 partes do livro, vamos dizer assim, né? O diálogo com aqueles que querem compreender mais, o diálogo com aqueles que estão precisando serem assistidos no cuidado e aqueles que querem prevenir, nós dividimos cada uma dessas partes com 3 capítulos. Com qual objetivo? Falar sempre sobre essa tríade, que tem um caráter preventivo que as pesquisas científicas nos mostram muito grande. Essa tríade consiste no cuidado psicológico, ou seja, o cuidado com a pessoa e com os fatores associados à pessoa. O cuidado socioambiental, essa é uma linguagem da psicologia, que significa a família, os meus grupos sociais, no caso da realidade religiosa, o meu ambiente pastoral e a minha vida comunitária, no caso dos padres diocesanos, o presbitério, né? E o contexto espiritual, que diz respeito à minha vida espiritual e aos valores que compõem a minha experiência e a minha vida espiritual no cotidiano. Como eles agregam e se relacionam em relação aos fatores associados à síndrome. Então, na primeira parte do livro, são os 3 primeiros capítulos, a gente apresenta a síndrome, depois a gente vai falar, então ele é descritivo, depois a gente vai falar sobre os fatores que inibem ou favorecem a síndrome do ponto de vista social, ou seja, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, quais são os fatores que podem favorecer o acontecimento ou que vão inibir o acontecimento. E depois do ponto de vista espiritual, quais são os fatores que favorecem, né, o início da síndrome, o adoecimento, ou que podem inibir o início desse adoecimento, né? E aí essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, a gente vai usar sempre a mesma tríade e vai apresentar agora, para alguém que está sofrendo, quais são os elementos do cuidado psicológico, né? Ou seja, psicoafetivo, que precisam ser admitidos para que esse cuidado aconteça na sua melhor possibilidade. E aí a gente vai desenvolvendo sobre ele. O capítulo seguinte já vai falar, e no contexto social, em relação à família e aos ambientes, quais são as modificações, quais são os elementos que precisam ser trabalhados ali para que a pessoa que está sofrendo consiga se recompor, se reconstruir depois desse sofrimento, depois dessa exaustão. E depois do ponto de vista espiritual, quais são os fatores da espiritualidade e da vida espiritual que vão ajudar alguém que está sofrendo a viver um caminho de reconstrução. Sim. E na terceira parte do livro é a mesma abordagem, agora falando do ponto de vista preventivo, né? Como prevenir a sintomatologia, como trabalhar sobre os elementos que afastam o contexto de sintomatologia, que vão me ajudar a evitar que eles aconteçam, e depois, dentro do elemento institucional e dentro da vida espiritual, quais são as passagens que vão me ajudar a realmente evitar, na hora de fazer uma proposta, que os meus colaboradores e as pessoas que estão comigo entrem nesse caminho. Sim. Por isso a gente usa aquela afirmação ali embaixo de como um guia, né? Um guia pastoral, espiritual para a vida cotidiana. Sim. Porque tem essa abordagem mesmo. É um guia prático. O padre, uma coisa que me chama muito a atenção, além da capa, né? Que chama realmente a atenção, né? Do fogo, né? Ali sendo consumido. O subtítulo da obra também eu acho muito interessante, né? Entregar-se e não ser consumido pela exaustão e o estresse. Eu acho que essa obra ela traz lado a lado ciência
e fé. Eu acho que é esse realmente o objetivo, né? A gente não. Porque a gente às vezes tem esse tabu, né? O que que é fé, o que que é ciência. E a obra mostra que as duas precisam caminhar juntas, né, para a superação da questão. Exatamente. E essa é uma consideração muito significativa, Jennifer, porque, de fato, quando a gente procura, digamos assim, de maneira bem rápida e objetiva, né, qual é a primeira recomendação que se faz em uma situação como essa? Não é só dar férias, é pensar na possibilidade de você mudar o teu ambiente de trabalho, né? Bom, como é que a gente faz isso na vida de um padre? Como é que a gente faz isso na vida de um religioso? Sim. Esse é o único protocolo possível para enfrentamento direto sobre a síndrome. E aí é onde a ciência nos ajuda a perceber elementos que vão iluminar, a partir da experiência religiosa, né, um outro ciclo de percepções. A gente nota que, atuando sobre a capacidade da pessoa de melhorar a sua habilidade em relação ao universo emocional, a lidar com as suas emoções, a saber regulá-las, a saber tangenciá-las no cotidiano, né? Dando nome e qualificando as suas experiências emocionais, criando a habilidade de pedir ajuda e de sentir a demanda de ajuda acontecendo e saber como recorrer à busca de recursos, né, que sejam eficazes, isso são fatores preventivos que podem favorecer significativamente o evitamento do advento da síndrome. Outra coisa, quando os nossos dois grandes, nossas duas grandes redes de apoio, vamos dizer assim, né? Que é a rede de apoio dos pares, a rede de apoio da família. Quando elas são redes de apoio efetivas, que me ajudam não apenas a manter os valores que eu afirmo sobre o significado da minha vida e sobre o empenho que eu faço da minha vida, mas nessas redes de apoio eu me reabasteço emocionalmente. Elas, de fato, compõem uma experiência de recomeço, de fortalecimento, de segurança, né? Elas vão compondo aquela experiência que não só me reabastece, mas que me recoloca de novo naquele equilíbrio para que eu possa enfrentar o exercício do papel que me compete. Isso tem um fator preventivo muito grande, mas não apenas. Me ajuda também a reforçar a clareza sobre o significado das escolhas que eu fiz e a também reforçar a lucidez sobre a direção que eu estou seguindo. E esses dois fatores são importantíssimos para a gente saber olhar para uma realidade de estresse, que ela muitas vezes vai ser transitória, e ter uma perspectiva de futuro sobre isso. Ou seja, de não precipitar numa imediata ansiedade, acreditando que a possibilidade de sair desse tempo, ela não vai acontecer ou está remota. Sim. É algo que eu não tenho como ver adiante. E essa experiência sobre que é a rede de apoio, né? Seja dos pares, seja da família. Dos pares eu me refiro, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser os amigos, porque pares acaba sendo uma linguagem da psicologia, né? Vamos dar uma coisinha mais nossa? O meu presbitério, a minha comunidade religiosa, minha casa de vida comum, né? Então ali estão os meus pares. E associado a isso vem a outra realidade, que é a vida espiritual. Constantemente os salmos, a santa liturgia, a memória sobre o significado do sacrifício de nosso Senhor na cruz, né? Eu venci o mundo, eu estarei convosco. Não há um momento da nossa vida em que o Senhor não esteja conosco. Nada nos será concedido que seja maior do que as nossas forças, mas Cristo, Ele é a nossa força. A vida de oração estabelece essa certeza da segurança de que o Senhor está comigo e de que, ainda que as coisas se tornem difíceis, como o vale da sombra da morte, o Senhor vai caminhar com o seu cajado na minha frente. Esses sinais estão sendo recolhidos quando a gente reza em comunidade, pela presença dos meus irmãos, que se fazem compreensivos, amáveis, o primeiro efeito e espelho desse efeito da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Então, trabalhando sobre esses aspectos, a gente pode oferecer recursos sensacionais para poder prevenir e ajudar quem está na síndrome a poder se recompor, né?
E se a gente consegue lançar num ambiente de trabalho que não seja de tudo nocivo, né? Absolutamente nocivo e violento, porque pode acontecer, mas é em extremes, não é a regularidade, né? Mas são casos que podem acontecer, a gente não pode eliminá-los. Se eu consigo, através da ação corporativa, da conversa com os entes que têm responsabilidade, lançar para eles essas perspectivas e esses elementos, a gente pode influenciar até naquele contexto que a gente diria que é pouco influenciável. Imagina uma grande empresa, imagina um contexto de trabalho onde eu não consiga, digamos assim, né, diretamente como personagem interno em sofrimento, falar ou fazer alguma coisa. Mas se a gente, através do livro, através de iniciativas como está acontecendo agora, né, no debate sobre o tema, levar isso que eu acabei de dizer, que serve para você recompor num pequeno contexto, como, por exemplo, uma comunidade, Sim. uma família, elementos essenciais para que uma pessoa que esteja sofrendo possa recuperar, né, a sua qualidade de vida. A gente pode trabalhar isso num presbitério, a gente pode trabalhar isso num grupo pastoral. A gente tem acesso a isso. Agora imagina se através dos outros meios a gente consegue ajudar que as empresas reflitam sobre isso, os organismos de grande relevância reflitam sobre isso, né? E é muito bonito ver com, por exemplo, a nossa própria obra, como a igreja está numa vanguarda de ação. Aqui eu queria fazer um elogio, e não é paparico, não é nada disso não, porque eu tenho visto muitos bispos na nossa conferência episcopal e a própria conferência episcopal muito atenta a esses elementos e buscando realmente diálogo e recursos que sejam eficazes para o bem e para o cuidado dos sacerdotes. Então é muito gratificante para mim como sacerdote, uma alegria enorme saber que esses espaços estão sendo promovidos, gerados, dialogados, né, apresentados. Então, para também aproveitarmos, né, a nossa instituição, sim, enquanto editora Paulus, né, que sim, tem uma voz de realidade sobre o mundo, não só dos leitores, mas como falava Tiago Verioni, para todos aqueles que buscam a Deus e que esperam por Deus e que Deus espera por eles, sim, temos uma palavra que é de esperança sobre esse contexto do burnout. E ver também que a nossa realidade como igreja tem uma ação e uma palavra de esperança em andamento, acontecendo, sabe? Não é teórica e não é aquela reflexão do bom, a gente tem que ver isso, né? É alguma coisa importante, nós vamos conversar sobre o assunto. Às vezes os padres vamos marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião. Não, a gente já superou isso, a gente já está falando e já está agindo. Isso é muito bom mesmo. E acho que quando a gente fala, né, até parece que é um tema pesado, né, o assunto do livro, o tema do nosso episódio, mas é muito mais para a gente falar de esperança e de recursos que nos ajudem a superar todo esse fenômeno que vem acontecendo, que não é pra gente ficar ali, né, no comodismo de tá aumentando, né, tem bastante casos. Não, o que a gente pode fazer, né, para transformar, para mudar? E o senhor tem uma experiência talvez concreta, né, pelo acompanhamento e por toda a vivência que teve. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa sua experiência mais prática de acompanhamento com os sacerdotes, o que o senhor tem percebido aí ao longo dessa caminhada? Então, essa frase que você disse, eu queria chamar a atenção dela porque ela é bem significativa mesmo, né? Sobre aquele ponto que você falou, entre ciência e espiritualidade. Sim. Como é que as duas se encontram? Bom, os sofrimentos da vida, eles já se impõem e nos encontram. Você sim, queira procurá-los ou não, eles vão te achar, sim, não é verdade? Então a ciência nos ajuda a olhar para essa realidade, enquanto a espiritualidade nos ajuda a afirmar as esperanças. Sabe? A gente precisa de realidades que nos ajudem a afirmar as esperanças para a nossa vida. Sim. Às vezes a gente pode se debruçar muito tempo falando só sobre os problemas e as dificuldades, mas a gente esquece, e às vezes a gente pode chegar sim, ao ponto de esquecer de falar das esperanças, né? E daquilo que me ajuda a manter a coragem e o vigor. Né? Então essa é uma iniciativa propositiva, vamos dizer assim, essencial. E quando a gente pensa em Nosso Senhor e na realidade da igreja, a gente está falando exatamente disso, né? Sim. E esse é o jubileu
o tema da esperança, né? Esperança. E, de fato, a igreja e a experiência de fé é um lugar e um tempo de esperança. Quando a gente trabalha o acompanhamento com os sacerdotes, nesse período de já 20 anos de sacerdócio, né? Só o tempo que eu passei entre estudos, trabalho com a Santa Sé, né? Estudos que digo no campo da psicologia, né? Então foram graduação, mestrado e doutorado em psicologia e o tempo de serviço na Santa Sé. Só aqui já são 14 anos de estrada entre pesquisa e estudo, né? Nos temas da psicologia. E no acompanhamento da vida dos padres, porque praticamente depois do 2º ano de ordenação, eu já comecei a acompanhar muito de perto a realidade dos padres e religiosos. Então, lá se vão 18 anos de experiência de cuidado, né? Trabalhei em vários lugares do Brasil como professor, também fui para a África, então acompanhei as realidades de Angola e de Moçambique, entre os missionários e a preparação dos missionários. Depois, trabalhando na congregação e na Universidade Gregoriana como professor assistente, tive uma quantidade de alunos de diversos lugares, mas a coisa mais legal, também fui diretor espiritual, também joguei bola, né? Também participei dos encontros culturais e dos momentos juntos, acompanhei retiros espirituais, dividi a vida em comum com as irmãs e com várias congregações religiosas que têm um carinho enorme. Então, aqui está, essa é uma primeira resposta. A gente precisa ter uma vida integral, né? Compreender que a nossa vida ela não se faz e se desfaz sobre o trabalho que a gente realiza, mas ela é composta de múltiplos espaços. Entre o momento em que você precisa desse tempo de diálogo com os seus amigos, esse momento de entretenimento, de lazer, é necessário uma boa alimentação? É necessário descansar e ter um bom sono? É necessário ter relacionamentos de qualidade, ou seja, que seja recheado de experiências, de conteúdo e, sobretudo, de valores que nos entusiasmem, que nos animem? É importante que os padres, quando se reúnam, e os religiosos, possam falar da alegria de ser padre, ou seja, dos êxitos pastorais, não só dos problemas, problema com o bispo, problema com a paróquia, problema com outro padre, problema de conta para pagar, situações difíceis que aconteceu com A, com B, com C. Não, às vezes papos aleatórios são importantes, mas essas coisas, esses argumentos, gente, vão passar no nosso cotidiano. Mas a gente não pode, o que não pode deixar de acontecer é que passe também as coisas que nos fazem felizes. Sim. Falar sobre aquilo que faz sentido para a nossa vida. Olha, um dos lugares de maior reabastecimento emocional que a gente pode ter na vida religiosa é estar aos pés de nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. Sim. É você parar aquele instante para fazer a adoração eucarística. E ali nosso Senhor está ali, com todo o seu poder e glória, o infinito e eterno, o teu Deus no sacrário. E você poder estar ali e colocar-se diante dele e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu entrego minha vida em sua presença. Ou se simplesmente eu não tenho o que falar, ficar em silêncio. Hoje se fala de um método chamado Mindfulness, que é um método associado a quase um caminho de meditação e de recuperação, né? da atenção plena. É assim que é apresentado o método. E eu me lembro muito do que os monges sempre nos ensinaram desde os primeiros séculos, lá do delta do Nilo, até chegar no nosso tempo, depois desdobrado na Lexio Divina e em outras atividades. Coloca-te na presença do teu Senhor, se esvazia diante dele reconhecendo a grandeza e a sua humilde condição, e depois permita deixar-se amar por ele. Sim. E de expressar o amor que nasce em você como ato de retribuição ao amor que ele tem por ti. E aí você fala do amor que você sente por ele. Às vezes a gente corre para Deus para falar dos nossos problemas e para pedir coisas para ele fazer para a gente. E se ele é o nosso amigo, não tem que ter uma equidade? Numa amizade, não são os dois corações que se abrem um ao outro? Mas será que o teu Deus também não tem confidências de amor para fazer ao teu coração? Será que ele não sofre também por algumas realidades? E às vezes ele só quer a sua companhia para chorar na sua presença e para você poder dizer para ele: meu Senhor, o que contrista, o que aflige o seu coração? De que modo eu posso te ajudar?
Um Sim. amigo fala amorosamente assim com seu amigo e fica atento a ele, né? E a gente sabe que o coração de nosso Senhor está constantemente ferido por Sim. tantos sofrimentos e poder oferecer a Ele um ato de consolação, que a gente vai chamar de reparação, né? A gente Sim. não vai enxugar as lágrimas com um lenço, nem dar um abraço estreito em Jesus, como faríamos em um amigo que está do nosso lado. Uhum. Mas quando a gente realiza um ato de reparação, como nos ensina a vida espiritual, quando a gente faz uma oferta de sufrágio, quando a gente oferece um ato de amor e de adoração a Ele, a gente está realizando essas mesmas coisas. Sim. E assim como abraçar um amigo preenche o meu coração, vendo que a consolação foi para ele um sinal de paz, né? Também realizar essas coisas preenche o meu coração, porque a alegria do Senhor, ela, como nós sabemos, é a nossa força, mas permanecendo nele, a nossa felicidade será o quê? Plena, ele mesmo nos disse. Sim. E como é que eu permaneço nele se não for através desse caminho, sabe, gente? Sim. Então, recuperar. O que eu tenho feito quando você me pergunta da parte clínica? Além de acompanhar todos os elementos próprios que a ciência aponta sobre sintomatologia, Sim. sobre as dinâmicas terapêuticas e tudo mais, recuperar o que é próprio nosso. Sentir outra vez a beleza e a alegria da minha vida sacerdotal e religiosa, da minha vida cristã em minhas mãos. Isso me ajuda a perceber tudo o que me pode ajudar e que está sendo apresentado depois no processo terapêutico e nos acompanhamentos que são típicos de quem está em sofrimento numa situação como essa, né? Sim. Mas a experiência tem me mostrado que, sobretudo com religiosos e religiosas, quando a gente recupera aqueles elementos que falam sobre a felicidade, o significado da nossa vida, quando a gente recupera isso e coloca novamente no centro, isso nos ajuda a reencontrar todos os outros caminhos que vão ser mais técnicos e necessários para a gente recompor. Então, uma boa alimentação, um sono, tudo isso é importante. Mas reencontrar o vigor e aquela intensidade da sua vida e da sua vocação é também muito importante. E, digo mais, decisivo. Com certeza. Acho que o senhor traz essa experiência concreta, né, de quem acompanha, de quem pesquisa muito sobre o tema. Mas eu também queria, padre, que a gente abordasse a questão preventiva, né? Como o senhor já deu algumas dicas, mas também de acompanhamento, não somente de especialistas, mas da nossa vida em comunidade, né? Seja a paróquia, né? Seja ali eu como paroquiana, será que eu estou percebendo os sinais do meu padre, da irmã que está ali acompanhando a paróquia que eu atuo? No meu ambiente de trabalho, eu também posso, sim, quais sinais eu preciso estar em alerta, como eu posso ajudar a prevenir que um colega meu passe por essa síndrome, como que a gente, como pessoa física, né, vamos dizer assim, pode ajudar nesse processo de esperança. Olha que coisa interessante, Jennifer. Um pontinho você já trouxe. Quando, falando anteriormente, você disse, nossa, a gente está sempre pronto a criticar, né? Sim. Então, essa já seria uma mudança esplendorosa, Uhum. né? Mudar a nossa forma de lidar no dia a dia. Sim. Às vezes a gente tem uma tendência muito crítica de falar logo do que não está bem, do que está ruim, e a gente vai perdendo aquele modo de tratar que é delicado, ou seja, o modo da gentileza, o modo da admiração, saber dizer obrigado, saber reconhecer o valor do outro, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de, percebendo que o outro precisa de ajuda, aproximar-se. Mas aí ele pode me dar uma patada. Pode, infelizmente, de cavalo batizado todo mundo tem um pouco, né? Sim. Às vezes a gente pode estar num mau momento, mas aí, na medida em que eu consigo me fortalecer e perceber, né, que esse é um fato que pode acontecer, eu não posso excluir a possibilidade de tentar ajudar você em um mau momento. Sim. Mas se eu percebo que você está em um mau momento, eu posso mudar a minha forma de aproximação. E dessa forma, ao invés de fazer um contato direto, eu primeiro crio aquele contexto de um café, uma conversa, e quando percebo que a tensão diminuiu, é aí que eu falo
talvez sobre aquilo que precisa ser falado, não chegar direto, não olhar para o relógio e falar, eu tenho que resolver isso, porque eu estou cuidando de uma pessoa. Cuidar de uma pessoa não resolve no relógio, resolve nas escolhas que a gente faz no coração, né? Sim. Então, essa é uma mudança qualitativa enorme sobre um tema que, dos temas de prevenção, né, são importantes, que é o relacionamento de qualidade. Sim. E isso pode, essa virada de chave, ela pode acontecer dentro da nossa família. Ela pode acontecer no nosso grupo de pastoral. Pode acontecer no relacionamento com o nosso pároco. E também pode acontecer no ambiente de trabalho. Sim. Às vezes a gente chega e fala, pô, mas o padre é padre assim, o padre assado, e ao invés de falar, né, começar falando logo do problema, que não tá bom, que não tá bom, às vezes a gente perde também a habilidade de saber defender, né? A gente percebe que as pessoas não têm o hábito de falar bem, mas quando as pessoas então estão naquele hábito mais corriqueiro de falar mal, às vezes a gente admite a atitude de simplesmente não falar. De início, acaba sendo a primeira atitude que a gente consegue. E ela é uma atitude boa, tá? Porque uma vez que a gente não está multiplicando, a gente já está ajudando a diminuir. Sim. Mas com o tempo a gente pode passar um segundo passo, um segundo step. Não é aquele de não só não endossar a continuidade dos elementos ruins, mas começar a dizer, entre uma pausa ou outra, outras coisas que são positivas. Não é dito que a outra pessoa com quem eu me relaciono, o meu grupo de família, o meu grupo de trabalho, vai ter essa mesma pegada. Sim. Então eu entro com essa pegada de mudar a qualidade, de não falar mal, de começar a valorizar, a criar essa percepção, como eu acabei de falar, né, sobre o outro. Faço essa mudança importante de entender que o relacionamento com uma pessoa não se estabelece no relógio, mas nas escolhas que a gente faz. E aí eu vou para a luta. Tô amarradão, né? Sim. Ganhei o gás. Entendi o que tem que fazer, vou. Só que no ambiente de trabalho não está nada sincronizado nesse mesmo ritmo. O que vai acontecer? Você vai começar a se desgastar, vai tentar a primeira, a segunda, a terceira, e daqui a pouco vai começar a tentando fazer justiça com as próprias mãos. Aí vai dar bronca num, carão no outro e tal, não sei o quê, e daqui a pouco vai estar voltando para o mesmo lado da moeda, só que agora um pouco mais desanimado. Sim. Então a gente precisa saber que é um gradual. Você já entrou nessa vibe, vamos dizer assim, você já percebeu o que é preciso. Então começa a observar as pessoas que são mais sensíveis no grupo e tenta partilhar com elas essa postura. Como? Não tomando parte em determinadas conversas que não favorecem um grupo e o bem do outro, né? Defendendo a boa-fé, a boa fama das pessoas, olhando para aquilo que é positivo, para o que deu certo, tendo uma gentileza gratuita, percebendo as pessoas que são mais sensíveis, né, a essa mudança de mentalidade, pedir ajuda, ainda que você não tenha realmente necessidade daquela ajuda. Mas se você sabe que aquela pessoa pode participar contigo, se você apresenta uma demanda de ajuda, e que isso daria para ela a alegria de se sentir participando, vive essa experiência. E você está criando em alguém uma experiência não só de alegria, de felicidade, de companheirismo, mas também está dando a ele a chance de daqui a pouco se virar para chamar outro para vir trabalhar consigo. Sim. É vivendo que a gente vai aprendendo, né? Então, se eu não me torno um agente de vida, dificilmente eu vou conseguir ajudar os meus irmãos a viverem essas mudanças que são tão necessárias. Sim. Percebe? Sim. Isso é muito bacana. Então essa é a sugestão, e a gente estaria falando aqui só de um ponto, né? Que é, por exemplo, o relacionamento de qualidade. Eu procurei trazer para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, algumas sugestões bem concretas, né? Porque a vida ela é concreta, a gente tem que trazer elementos concretos, né? Perfeito. Então é assim. E saber que é um gradual, né? Senão daqui a pouco a gente vai metendo a mão pelos pés. A mesma coisa, a questão do equilíbrio biológico, que esse é um outro tema, só para falar rapidinho dele. Então, a gente precisa ter uma hora de dormir, uma hora de almoço nos nossos ambientes. Às vezes a gente organiza, por exemplo, vou pegar aqui o contexto de paróquia, vamos fazer um almoço comunitário. A gente faz um almoço comunitário. Aí cada um vem trazendo, né, a sua oferta.
Gente, o padre numa situação dessa sofre. Porque o pessoal trouxe empadão, estrogonofe, salpicão, bolo disso, bolo daquilo. Aí daqui a pouco vem um, padre, o senhor já comeu um pouco de salpicão? Ah, o salpicão da dona Nena. Ah, é maravilhoso, o senhor tem que comer. Aí daqui a pouco, coitado do padre, teve que comer tudo. Mas não que seja esse problema, né? Que você vai engordar o bichinho. Mas a questão é que as coisas foram apresentadas para que elas fossem aprovadas ou reprovadas por você. Não te deu muito a chance de ficar à vontade. É como se todos estivessem esperando a avaliação e o critério positivo ou negativo sobre aquilo dali. Sim. Quando, na verdade, isso cria uma tensão, porque está todo mundo olhando e depois fica, o padre comeu mais em empadão do que comeu salpicão. Vai virar motivo de crítica de qualquer jeito. O padre tem a possibilidade de gostar mais de uma coisa e de outra. E gostar mais de uma coisa e querer comer um pouquinho mais dela não significa que o salpicão estava horroroso ou que ele não queria salada porque a salada estava mal feita ou não estava do gosto dele. Ele tem a liberdade de poder fazer uma escolha de momento, né? E saber respeitar isso é importante. E às vezes até numa boa disposição, porque é justo que a pessoa queira uma boa apresentação, né? Fazer uma boa apresentação. É justo que a pessoa queira um elogio. Mas às vezes a gente vive esses gatilhos relacionais, onde a coisa acaba se tornando em função de outra. Então, por exemplo, lá vai a sugestão. Gente, chegou, trouxemos, elogia. Fala o quanto está bonito. Você trouxe o seu salpicão, deixa nas mãos de um outro para que ele cuide. Sim. O outro trouxe o empadão, pega o empadão, vai cuidar do empadão. Apresenta você aquilo dali, né? Divide entre as pessoas. Deixa o padre, no caso do padre, escolher ou ficar à vontade. Uma coisa que eu costumo fazer é de sempre elogiar, porque, meu Deus do céu, foi tanto tempo, né? Sim. Tanto cuidado. Então, agradecer pessoalmente a cada um daqueles que fizeram. E depois de servindo, começa a servir e a falar, olha, tá maravilhoso. Ué, mas o senhor ainda não provou? Eu falei, não, ainda não provei, ainda vou provar, vou comer por último. Mas eu tenho certeza que tá... Como é que o senhor tem certeza que tá maravilhoso? Rapaz, foi colocado o melhor aqui. Sim. Não só a melhor receita, mas toda a boa vontade, pensou nos ingredientes, a pessoa que trouxe ele para cá colocou tudo de melhor que tinha para colocar pra gente. E o fato de estarmos juntos aqui, cara, não tem coisa melhor. Então, essa é a melhor experiência, é de estarmos juntos dividindo aquilo dali. O foco vai para além de uma demanda pessoal, mas não ignora a demanda pessoal. A gente supre a demanda pessoal sem perder o foco desse equilíbrio. Sim. Que é o equilíbrio não só de uma vida saudável, mas o meu ambiente de almoço, o meu ambiente coletivo, ele se torna saudável porque ele me fala de vida, ele me devolve vida. Sim. Ele não me desgasta, ele não me tira a vida. Estou comendo e perdendo vida, né? Sim. Cara fechada, amarrado ali, comendo com pressa, querendo resolver logo aquele problema. Não, ele está me devolvendo vida. Então, a mesa, a hora da refeição, ela devolve vida para a gente. Sim. Assim como o beijo entre o marido e a esposa, meu bem, fica tranquilo, não se preocupa. Amanhã a gente vai conseguir resolver isso. Às vezes você sabe que é uma demanda que a sua esposa tem que resolver e que o seu marido, ou é ele que tem que resolver. Porque às vezes é uma questão do trabalho dele. Mas quando você dá um beijo dizendo, meu amor, fica tranquilo, Deus te abençoe, dorme em paz na hora de dormir, nós vamos conseguir resolver isso. E você se inclui, não é um intrujão, né? Você está se metendo. Não, você não está se metendo, porque é seu marido, é sua esposa, é a família de vocês. É um problema que demanda um ou demanda outro, mas a vida é uma só carne, vocês estão juntos. Sim. Então, dizer isso, nós vamos conseguir resolver, isso é algo que traz aquela paz necessária para um equilíbrio biológico. Qual? Sim. Dormir tranquilo. Assim como pedir desculpas, fazer aquela reconciliação no final do dia, né? Para não dormir de cara amarrada. São esses elementos biológicos, por exemplo, que a gente pode aplicar também com várias outras iniciativas. Vão anotando as dicas aí, gente. Padre, a gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem, né, para quem nos acompanha. Seja para aquele padre que está precisando, seja para aquele profissional que está precisando, seja para alguém que esteja perto de quem está passando por esse momento delicado. Uma ótima mensagem para a gente terminar com esperança também, né? Sim, claro.
A mensagem é essa. Assim como você participou hoje do programa acompanhando a gente e conseguiu perceber que muitas coisas do que a gente falou aqui tocou diretamente a sua experiência e você se viu identificado com isso, guarda no teu coração que você não está sozinho. Por mais difícil que seja a situação em que a vida te leve a estar, você não está sozinho. Nosso Senhor vai sempre estar fazendo passar na nossa vida as pessoas que nos ajudem. Sim. As pessoas que vão ficar conosco, que vão vir ao nosso encontro. Deus não quer que as coisas deem errado. Ele vai dispor tudo o que é necessário para dar certo. Se um tempo difícil apareceu, coragem. Assim como tempos difíceis começam, eles também terminam. Assim como tempos bons e de grande serenidade, né? Eles começam e também terminam, né? Às vezes a gente gostaria de estar numa praia, estar num dia de folga, né? Mas a gente começa e termina, né? O pessoal até brinca falando, o domingo passa tão rápido quando a gente está de folga. Para um padre, o domingo é o dia de mais trabalho, né? Mas às vezes um dia de descanso, por exemplo. O padre às vezes tira descanso segunda, terça-feira, que é meio que um período que dá antes de aquecer a semana, né? E aí ele fala, poxa, vou dormir um pouco até mais tarde. Primeiro que não consegue, né? Porque já está habituado a acordar cedo e depois tem um ritmo de oração e aí acaba acordando cedo do mesmo jeito. Mas digamos que faça e um dia consiga. Aí acorda 10 horas, pronto, já está perto da hora do almoço, já foi metade do dia. Já foi metade do dia. Então essas tensões, elas vão existir. Mas assim como a gente sabe que uma coisa boa começa e termina, por mais que um momento difícil na nossa vida possa parecer pesado, que o Senhor não nos deixe perder a lucidez de que eles também começam e terminam. Assim como a nossa felicidade acontece com a participação de muitas pessoas que operaram diretamente ou indiretamente para que aquela felicidade fosse vivida e partilhada, Deus também não permite que um momento difícil comece na nossa vida sem colocar do nosso lado quem nos ajude. Quem venha partilhar conosco as nossas lágrimas e quem fique do nosso lado para nos ajudar a recomeçar. Então, essa é a mensagem. Guarda, você não está sozinho. Né? Guarda no teu coração. E seja o sacerdote, seja o terapeuta, né? Um psicoterapeuta, sejam os familiares, os amigos, peça sempre ao Senhor que te ajude a perceber quem pode te ajudar, porque o Senhor fará sempre estar ao seu lado alguém que lhe possa ajudar. Obrigada pela presença, padre. Sei que o padre veio do Rio de Janeiro, né, especialmente para essa gravação e para outros compromissos que a gente, né, conseguiu aqui na capital. Mas muito obrigada pela disponibilidade, por toda a atenção. Sei que a agenda do senhor é bem corrida por todo esse trabalho que o senhor realiza, tanto na paróquia quanto como professor, mas reservou esse tempinho para estar conosco. Muito, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo e quando quiser voltar, as portas estão abertas. Obrigado, Jennifer. Agradeço a você pela acolhida, pelo carinho, a equipe que está trabalhando aqui conosco, o pessoal todo das câmeras e do trabalho que está aqui. Sim. É uma equipe grande, muito bem organizada, muito bem dinamizada, né? Sim. Percebi uma afinidade muito boa entre vocês no trabalho e toda a equipe da Paulus que promove essa oportunidade, né? Para todos os nossos ouvintes e para aqueles que serão mais tarde também leitores, dando essa oferta tão importante para a nossa vida cotidiana, para o bem da nossa sociedade, para o crescimento da nossa experiência de fé. Então, obrigado de coração. A gente que agradece. E você, né, que se interessou pelo tema, como eu falei, esse livro, né, o Burnout, Entregar-se e Não Ser Consumido pela Exaustão e pelo Estresse, está disponível em toda a nossa rede de livrarias Paulus, também no nosso site. Então, se você se interessou pelo tema, gostaria de presentear alguém, né, com essa obra, fica aqui o convite para você conhecer, tanto na nossa rede de livrarias pelo Brasil, mas também pela nossa loja virtual. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, pela Editora Paulus. Ali você vai sempre encontrar dicas de leitura, as novidades do nosso catálogo, então, que a gente tem de mais rico. Aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal da Paulus Editora, fique atento às notificações, ative o sininho para sempre estar ali acompanhando as novidades e atento aos novos episódios do Pauluscast. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.